E aí, gente, opa, retornando para nossa live, continuando um pouco mais. Eu só preciso colocar. Oi, turma, estão voltando, né? Gabi, Virdeluca. Como é que eu coloco o professor entrar? Ah, tá. O Gabriel já deve estar chegando. E Munhoz, Bianca, cenas do próximo capítulo, fake news e esgotamento mental. A gente falou pouco, acho que, do esgotamento mental, né? Mas a gente pode começar a falar disso também. Mas o Gabriel vai dar isso pra gente. Como é que eu faço com o meu grupo de família? Como é que eu faço diante de uma notícia assim que me imobilizou, me pegou e eu preciso fazer alguma coisa, enfim, aquilo tá mexendo comigo, né? Né, Gabriel? E aí, o que a gente Deu certo aqui, faz? querida. O que é mais importante, né? Uhum. Essa pergunta ela é fundamental. Porque É, a fake, ela chega com vontade de ser combatida. reproduzida, Gabriel. É. Né? Reproduzida se a gente concorda, né? Combatida se a gente discorda. Então, ela mobiliza a É, gente. mobiliza. Uhum. Né? Nessa coisa do compartilhar ou do combater. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Pergunta da nossa da pessoa que perguntou aqui, né? Eu acho que ela estava fazendo referência a esse contexto, né? E quando Uhum. as fake news. Opa, tem outra pergunta. Fico dividido entre combater as fake news e manter minha saúde mental. É de se avaliar o que mais importa, né? Em contextos de polarização política, às vezes o combate à fake news, no momento em que ela chega, é inócuo, né? Uhum. A gente tá, a internet, né, as redes sociais, elas exigem da gente, né, dos seus usuários, um imediatismo muito grande, né? Muito Uhum. grande. Uhum. Uhum. Há uma década atrás, quando a gente via televisão, era assim também, né? Porque uma notícia era compartilhada na segunda-feira, na terça-feira se falava dela, na quarta-feira já não se falava mais e tal. Caía no esquecimento, né? Caía no esquecimento, né? Isso já era muito debatido, né? Como que a estrutura dos telejornais era construída, né? Até às vezes havia uma certa crítica para que as pessoas não refletissem sobre isso, porque né, era muita coisa, né? Era muito novo. Com a internet isso se exacerbou, né? Uhum. É muito interessante os comportamentos que a internet e as redes sociais, né? Quando eu estou falando de internet agora, eu estou me referindo principalmente às redes sociais, elas incitam, né? Uhum. Porque a gente está aqui, estamos numa quinta-feira, né? Então a gente está mexendo aqui no nosso Facebook, no nosso Twitter, tem uma hashtag, por exemplo, que ela começa a ser compartilhada. Numa terça, Gabriel. Uma terça? Ótimo, tá? Estamos perdidos no tempo, né? É quinta, né? Ou eu tô perdida? Hoje é Eu acho que é você. quinta! Gente, eu iniciei essa live dizendo que hoje era terça-feira. Desculpa, gente. Ai, que doideira. Desculpa. Olha, em Ó, contexto, contexto pandêmico, reclusão social, a reclusão dos neurônios também está acompanhando, viu? Me perdi no tempo. sabe Desculpa, gente. o que acontece é que Quinta-feira, Gabriel. a gente perdeu referências, né, na pandemia. Sim, 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 sim. Antes era o dia assim, vamos pensar assim para aula, né? Tenho aula na segunda, terça, quarta. Agora, enfim, por um lado as aulas estão suspensas, algumas universidades estão em aula, mas eu posso assistir aula que era na segunda, na quarta-feira. Então a gente perdeu mesmo essas referências, né? Ficando em casa. Ó, estão falando É outra coisa. que eu estou espalhando fake news. Gente, desculpa, eu me enganei Ai, aqui, pode viu? ser. Estou fazendo a quinta virar uma terça-feira e vamos começar a semana de novo. Vamos Ah, lá. Ainda bem que você não voltou para segunda-feira, né? exatamente. Segunda-feira é o nosso dia, enfim. É. Então, aí a gente no Facebook ou no Twitter, né? Todo Uhum. mundo começa a compartilhar as mesmas coisas. É muito comum, né? Porque o próprio algoritmo dessas redes sociais faz com que a gente receba informações de quem curtiu as mesmas páginas que a gente, né? Com quem a gente interage mais. Então é muito comum que a gente recebe uma hashtag aqui no Twitter, daqui a pouco a gente vê a mesma coisa, daqui a pouco... Uhum, uhum.
Então, as redes sociais vão impelindo a gente a lidar com certas coisas, né? Se uma coisa está sendo compartilhada muito, há uma tendência para as pessoas não perderem o bonde da história e compartilharem também. Com fake news é a mesma coisa, né? Existe, de certa forma, aquele efeito de... como é que é assim? De lavar a coisa, assim, né? De repente tem uma fake news que todo mundo compartilhou, daqui semana que vem ninguém mais fala dela. Tá? O que eu estou querendo demonstrar por meio disso que eu estou destacando para vocês? Que as redes sociais, a internet, elas exigem, de certa forma, um lidar com a coisa que é muito imediato também. Né? Também é muito imediato. Porque se eu vejo uma fake news hoje e eu digo assim, não vou escrever nada aqui, vou pensar, será que é mesmo? Vou verificar essa informação. Vou olhar em outras fontes, né? Vou ver se aquela imagem, que é outra coisa importante de se fazer, né? Vou ver se aquela imagem não foi tirada de contexto. Tá? Quando a pessoa chegar a uma decisão, né, de que aquilo de fato era uma fake, já passou um dia, 2, ninguém mais está falando naquela fake news, né? Então, a internet, ela de certa forma exige um lidar com as coisas muito imediato. Tá? Isso não é assim que a gente lida com informações. Essa é a questão. Né? A informação, ela para ser produzida de qualidade, ela leva tempo, e para a gente avaliar, né, nós cidadãos, avaliarmos informações também leva tempo. É um tempo que a internet não nos dá. Não nos dá. Não nos dá. Não quer que a gente pense muito, né? Vamos lá. Vamos lá. E tem que lidar agora, porque daqui a pouco ninguém mais está falando nisso e tal, e tal, e tal. E aí mobiliza toda aquela ansiedade, né, Gabriel? Sim, ansiedade. Tem que ser agora. Estou fazendo um negócio, mas chegou uma fake news aqui do meu tio que compartilhou um negócio que é absurdo. Como é que eu vou deixar? Né? Então, acho que tem alguns aspectos. Primeiro, em contexto de polarização política, às vezes o diálogo ele é tão prejudicado, tá, que não vai adiantar. Sabe? Não vai adiantar. No momento que uma fake news foi apresentada, né, também talvez não seja aquele momento para conversar com aquela pessoa. Talvez espere um pouquinho. Né? E a outra coisa é uma decisão que eu acho que as pessoas tomam, não tomam, né, ou tomam de forma muito, muito insuficiente essa decisão, que assim, a respeito do que eu vou me informar, né? Eu vou combater que tipo de coisa, sabe? Porque, veja, se as pessoas não tomam essas decisões, elas, quando estão na internet, primeiro a internet, inclusive, o tipo de informação que chega até a gente é super diverso, né? Parece que a gente tem que ter todas as informações, parece que a gente tem que ter opinião sobre tudo. Né? Tudo? Acho que uma das formas... Tudo? Tudo, né? Tudo. Tudo. Nossa, impressionante que vem. Não... E você é cobrado, às vezes você é cobrado por não ter uma opinião. Né? Você é a favor do ensino à distância? Nunca li nada sobre ensino à distância. Né? Vamos supor, uma pessoa. Eu sou um professor, trabalho com ensino à distância, né? Tal, eu tenho opiniões sobre isso. Né? Mas assim, vamos lá, peguei um exemplo qualquer. Ensino à distância. Você é a favor ou contra? A pergunta é assim ainda, né? Dicotômica. Parece que você tem que sempre levantar uma bandeira e tal. Mas uma pessoa que nunca leu sobre ensino à distância, será que ela é gabaritada a opinar? Né? Será que uma pessoa que nunca leu sobre uma coisa, será que ela se sente autorizada a apresentar uma opinião? Né? Então, uma das formas de manter uma certa saúde mental e assim, na pandemia... Gabriel, pensar que a gente não é obrigado realmente a ter opinião sobre tudo. Exatamente. Que a gente não conhece sobre tudo e que esse desconhecimento faz parte, enfim, né? Faz parte. A gente pode aguentar um pouco isso aí, por que não, né? Vamos segurar o dilema. Onda. Exatamente. É o dilema que as redes sociais nos fazem, né? Tudo tem que ser imediato, mas na verdade não é assim, né? Na verdade a pessoa diz assim, olha, você é a favor ou contra? E a pessoa diz assim, eu nunca li sobre isso, eu não sei. Né? É que as redes sociais, elas impelem a um comportamento contrário, né? O comportamento, se você não opinar, você é isentão, em quaisquer aspectos, né? E como você vê muitas vezes as mesmas postagens, né? Mesmas publicações, daqui a pouco você também está compartilhando sem saber e tal. Mas eu acho que uma das formas é as pessoas
avaliarem os assuntos a respeito dos quais elas precisam ter informação. Sim. Né? Fundamental, né? Fundamental. Dizer assim, não sei. Né? Isso aí, você não sei o que tal, né? Aquela interação de Facebook lá. Não sei, nunca li. Né? Então, e hoje, mais do que nunca, né? Hoje, contexto de pandemia, mais do que nunca, contexto não pandemia, né? Essa brincadeira que eu estou fazendo, né? Uhum. Hoje, mais do que nunca, a gente está num contexto em que a gente não tem resposta para as nossas perguntas. Então, falar assim, não sei, né? Será que a gente vai sair dessa? Pois é. Uhum. Tomara, né? Uhum. Quando que você acha que a gente vai sair dessa? Não sei. Uhum. Sentir-se bem com isso é fundamental, né? Uhum. Decidir os assuntos a respeito do qual a gente vai se aprofundar é fundamental também. Uhum. Né? Uhum. Eu sou um estudante de tal curso, tem alguns assuntos que são nucleares, a pessoa não pode fugir de saber daquele assunto, senão ela não vai ser um bom profissional. Uhum. Né? Mas em relação aos outros, talvez a pessoa não precisa ir atrás de toda a informação. Senão é a rede social que controla a gente, não a gente que controla a rede social, né? Não Uhum. parece que todo assunto que chega até a gente tem que saber a fundo, tem que opinar e tem ainda que militar em favor ou contra aquele assunto. Uhum. É impossível que a gente consiga dar conta num momento como esse, né, que a gente está lidando com luto, com morte, com doença, com perda da nossa vida cotidiana, com mudança. Não dá para lidar com tanta informação, ainda mais num contexto em que a informação vem de muitas fontes e com qualidades às vezes muito duvidosas, né? Uhum. Então esse não saber, não vou lidar, não vou conversar com esse meu tio agora, dá para ver que ele está com a cuca quente, né? Tô falando do tio, né? Que em geral é a figura assim. O tio Mas que mandou aquela notícia especial, né? aquela que eu não posso deixar passar. Mas Uhum. a verdade é que todos nós somos suscetíveis a receber fake news. Uhum. Né? Recebemos fake news, né? Isso não é só suscetibilidade, né? A gente recebe mesmo muita, mas todos nós, a despeito do nível escolar, né, somos suscetíveis a cair numa fake news. É um mico, né? Às vezes, mas às vezes a gente cai. Justamente por isso, porque fake news impacta na gente, né? Uhum. Uhum. Aquela dimensão emocional. Mobiliza, né? Mobiliza. Pede Mobiliza a uma gente tomar ação, né? partido, pede uma Uhum. ação, pede pra gente Uhum. tomar partido, pra gente compartilhar. E às vezes a Uhum. coisa é tão absurda mesmo que a gente fica muito tentado a dizer, cara, pera lá, né? O que Alguém eu mandou acho que aqui é bem... colocaram agora uma coisa bem legal aqui. A pessoa Opa, falou, diga lá. a Liz tinha falado, escolher qual briga comprar, né? E a Fundamental. e Vister, né, falou assim, já tentei diálogos algumas vezes, mas só respondem com mais fake news e absurdos, fora as opiniões, entre aspas, né? Fora as É, opiniões. É, 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 é uma encrenca, né? me encrenca. Polarização política. O que Uhum, define polarização política é a ausência de debate, uhum, né? Tem várias coisas que eu tendo a conversar, né? O projeto que eu desenvolvo, que é chamado, que eu coordeno, né? uhum, Desenvolvimento de senso crítico. Esse é o nome do projeto de extensão. Uma das ações do projeto é o projeto Avalie Não Seja Fake, que é essa página no Facebook que a gente tem, uhum, e esse perfil no Instagram, né? A gente sempre conversa muito, né, sobre isso, como lidar com a má informação. O uhum, nosso objetivo fundamental desse projeto e dessas ações que constituem o projeto é capacitar as pessoas a avaliar informações. Não uhum, é tanto em como elas vão lidar com a informação, né? É principalmente elas tomarem uma decisão. Será quanto que eu posso acreditar nessa notícia? uhum, Mas esse aspecto, né, esse componente da comunicação humana, que é como lidar, sempre vem à tona, né? Porque a gente não sabe muito bem como fazer isso, na verdade. uhum. A gente quem? Alguém A fala, humanidade de forma... Uhum. desculpa, Desculpa. Gabriel. Não, alguém lá em cima também tinha colocado, né? Deveriam ter algo como notícias verdadeiras, né? True News. Então, eu acho que as agências de fact-checking, elas cumprem um pouco essa função, né? De verificação, assim. Uhum, Outras coisas, né? Você falou em opinião. Há aspectos da nossa vida em relação aos quais a opinião não serve, né? uhum, Não serve.
ou porque a gente está tratando de um assunto que não é da minha área, ou porque não existe conhecimento mesmo. Né? Então, vamos dizer assim, a importância exagerada que a opinião tem hoje em dia, que eu acho que as redes sociais, os aplicativos de mensagem, né, eles são uma parcela né, do que é responsável por isso, né? Mas a gente tem que ter claro, tem alguns aspectos da nossa vida em que a opinião não conta. Né? Você gostou Como de assim? tal filme? Ah, isso, gostei. É. Gostei. Gostou de tal filme? Gostou. Né? Isso é opinião. Né? Você está em Curitiba, gosta de Curitiba? São duas informações bem diferentes, né? Eu também não sou de Curitiba, eu gosto muito. Né? Sou catarinense. Eu sou paulista. Opa, legal. 2 radicados aí em Curitiba. Veja, você está em Curitiba não é questão de opinião. Você gosta de Curitiba? Né? Então, essa distinção em relação ao que é questão de opinião e o que não é fundamental. Vou fazer uma pergunta mais provocativa agora. E a cloroquina, será que ela vai dar conta aí da Covid? Isso não é opinião. Né? Não são cidadãos como eu e você que vamos responder a isso, né? Sim. Será que tal ação é isso que vai resolver? Primeiro, resolução ninguém tem. A gente tem a diminuição de certas coisas, né? De diminuição da disseminação. Nada vai garantir, né? Está nesse contexto. Mas é isso, tem aspectos que a gente tem que dizer assim, cara, não tem resposta. Né? Eu acho que a professora, se não me engano, foi a Johnny Alice, que ela falou algo muito importante, né? A gente tem biscoito ou bolacha, estão perguntando aqui, né? Frio ou calor? Tanto faz, né? Frio ou Tanto calor? faz, né? Eu gosto de Curitiba porque é frio, beleza. Eu não gosto porque é frio, beleza também. Quer dizer, opinião é o tipo de informação... Vina ou salsicha? Salsicha, enfim. Tanto, né? Assim, algumas coisas, inclusive, são tanto faz. Quer chamar de bolacha, chama. Né? Quer chamar de biscoito, chama. De penal, de estojo. Exato, né? Quer dizer, quando eu falo assim, né, para uma pessoa que só usaram, né, estojos, né, passa o penal, ela vai passar o estojo. Não tem problema, né? O nome da palavra, em alguns casos, não tem problema. Mas, então, essas são brigas que a gente não deve entrar, né? Tá brincando um pouco aqui. Da cloroquina, como você está falando, né? Então, a cloroquina tem vários aspectos. Por quê? Porque esse é um assunto em relação ao qual a opinião não conta. Opinião não conta. Né? Esse é um assunto que a gente está tratando da eficácia de um remédio. Então, quem sabe disso são os infectologistas, são as pessoas que produzem conhecimento. É de lá que tem que vir a informação. Né? Então, eu acho, vou fazer uma brincadeira agora, né? Eu acho que cloroquina resolve. Você é um professor de psicologia. Ah, mas eu sou professor universitário. Mas é um professor universitário de psicologia. Sua opinião não conta. Mas eu tenho doutorado. Sim, mas você tem doutorado em psicologia. Tua opinião não conta. A minha opinião nesse assunto não conta. Né? O que conta nesse caso? Né? A opinião de quem produz conhecimento que, enfim, são os cientistas, né, da área de infectologia, da área de farmacologia e daí por diante. Qual é a minha opinião que conta? Talvez, né? É aquela embasada nas informações produzidas por aquelas pessoas. Né? Então, fazer essa avaliação é sempre muito importante. Eu acho que as pessoas não distinguem muito bem... Eu vi o seu olhinho revirando aí, viu, professor? Dá pra gente discutir. Será mesmo? Não, é que eu acabei de ler. E como é difícil para algumas pessoas aceitarem que a sua opinião ou experiência pessoal não conta. Olha que legal isso, né? Não conta. A gente pensa que, nossa, ser doutor e ter um know-how, uma experiência tal que, nossa, vamos ouvir, enfim. Mas, enfim, muitas vezes a experiência, em alguns aspectos, a nossa experiência, a nossa opinião não conta. E é assim. Não conta. A gente está num contexto em que a gente tem que aceitar muitas coisas que não são tão legais assim, né? A gente tem que aceitar que a gente não sabe o que vai acontecer no mês de julho, né? A gente não sabe se vai ter vacina,
a gente não sabe qual é a melhor estratégia, né? A gente tem, enfim, dados, né, para isso. Né? Eu estou brincando um pouco aqui, né? Mas tem dados que sugerem qual é a melhor estratégia. Mas a gente tem que testar, né? A gente não sabe, né? A gente tem que aceitar que a nossa opinião para algumas coisas não vale. Alguém falou aqui nas perguntas sobre o descrédito dos cientistas, né? Isso é um pecado, né? Como que diminui a credibilidade dos cientistas? Né? Isso aconteceu, né? As universidades federais estavam sob ataque, que seja da sua credibilidade, né? Quem estuda em universidade federal é isso, quem é professor de universidade é aquilo, professor de universidade só trabalha 8 horas por semana. Eu disse, querido, ontem eu trabalhei, meu Deus, nesse contexto de pandemia, tenho trabalhado muito, né? A gente tem trabalhado muito, né? Mesmo com algumas das aulas suspensas, né? Porque a gente tem que planejar todo o semestre, né? A pesquisa está bombando na universidade, a extensão está bombando. É muito bonito de ver os projetos, não? Nossa, tá bonito de ver, né? Né? Esse projeto Convida aqui. É um exemplo, quer dizer, surgiu um contexto novo, a universidade foi lá e emplacou um projeto de comunicação com a comunidade fantástico e tal. Então a universidade, ela tá vibrante, né? Mas eu acho que isso estava falando, né? A crítica do outro, né? Eu acho que é importante, a Lisa acabou de colocar, né? Assim, como a gente é muito autorreferente, né? E aí a gente passa a desenvolver um sentimentalismo tóxico, né? E se para mim é assim, o mundo gira em torno de mim e vamos nessa, né? Então... É uma exacerbação do conceito de indivíduo tão grande que até a verdade passou a ser individual. E não é por aí, né? Não é por aí. O que é a verdade individual? Verdade individual é aquela que diz respeito às nossas opiniões, né? Eu gosto de Curitiba, não tem quem me convença do contrário. Eu gosto. Né? Eu torço para qual time? O time Criciúma Esporte Clube, né? Essa é a minha verdade, porque eu decidi torcer, eu gosto desse time e pronto, né? Agora, quando eu digo assim, o Criciúma Esporte Clube é o time mais vitorioso do Brasil, aí a gente já está falando de uma informação que ela extrapola o âmbito individual, né? E ter clareza disso é fundamental, né? Então, que a professora Liz destaca é muito importante nessa autorreferência. A gente tem que abrir mão da autorreferência, né? Já deveria, né, em muitos assuntos deveria abrir mão da autorreferência. Né? Claro que tem muita coisa indo contra, né? Eu estava falando da estrutura das redes sociais, desse imediatismo, justamente porque esse imediatismo faz com que a gente tenha que ter opinião para tudo, opinião agora. Né? O que você acha daquele assunto? Eu digo, não sei. Mas como não sabe, tem que saber. Né? As redes sociais, elas estão exigindo de nós um comportamento muito imediato. E, portanto, autorreferente, né? Porque, assim, o que você acha? Mesmo para aqueles assuntos que, enfim, não se tratam de verdades individuais, né? Então, essa indistinção, ela é complicada. Isso precisa ser revisto. Essa autorreferência também precisa ser revista. Aceitar que a gente não sabe muitas coisas precisa ser revisto. A gente precisa, de fato, aceitar isso, né? Então, isso tudo tem se tornado mais evidente, de certa forma, com a pandemia do que em outros contextos, né? Antes, a gente também deveria se sentir à vontade de não saber alguma coisa. Mas a gente tocava o barco, fingia que tinha opinião para tudo e beleza. Só que agora a opinião para coisas que dizem respeito à pandemia, elas são muito mais graves, né? Algumas opiniões... Desculpa, Gabriel, pode colocar. Por favor. Não, é que eu estava pensando nisso que você estava falando, é que como a informação chega de forma mais rápida, como a informação a gente está carregando no bolso, né? É como se a gente estivesse concordando com tudo. E aí a gente precisa ter opinião sobre tudo também, então, né? Mas não necessariamente. Não, né? Não necessariamente. Esse eu acho que é uma das formas, né? A gente está falando bastante sobre como lidar com fake news, porque uma das formas um pouco essa, né? É assim, olha, com aquela pessoa que ela tá tão tão pilhadona assim, não dá para conversar com ela agora, né? Talvez eu converse outro dia com ela, né? Ou eu tenho que saber tudo. Não, né? Vamos com mais calma, né?
A gente está num contexto um pouco para isso. Acho que é um pouco por aí. Gabriel, a gente tem mais um pouquinho de tempo para conversar. Vieram umas perguntinhas aqui Beleza. bem bacanas, né? E quando as Perfeito. fake news colocam vidas em risco e as famílias ainda assim compartilham, né? Gente, estamos em 41 pessoas conversando aqui. Compartilhar alguma coisa que coloque a vida do outro em risco. Que Aí é uma coisa. dimensão ética que, nesse caso, é uma batalha que, né, nessa a gente tem que entrar, né, digamos assim. É A uma coisa se torna briga. tão grave. É uma briga que a gente não pode fugir, né? É uma responsabilidade ética muito grande, né? A gente saber que uma coisa é fake news mas a gente também não controla a vida do outro, né? Então, se uma pessoa ela tá se tratando com chá de carqueja porque recebeu uma fake news dizendo que chá de carqueja cura Covid, né? Talvez seja um imperativo moral dizer para ela que, cara, isso não cura, né? Vai lá ouvir teu médico, né? Mas eu recebi de não sei. Vai ouvir teu médico, a gente sabe. Então, é um imperativo moral ter de repente fazer isso, né? Mas a pessoa, ela também é dona de si, né? Então ela vai lá e eventualmente. Mas nesse caso, enfim, eu acho que eu retomo a pergunta da Liz, né? Em quais brigas a gente vai entrar, né? Eu vou conversar com uma pessoa com quem eu tenho o mínimo de diálogo, né? Eu vou escolher o contexto em que a gente vai conversar com uma pessoa. Eu tenho discutido muito sobre assim, né? O quanto que é uma certa arrogância. Eu retomo a ideia de o conceito que a professora Liz citou, né? Autorreferência, né? Parece que todo mundo é dono de uma verdade e muitas das conversas que a gente tem, elas servem mais para convencer o outro do que para descobrir a forma com que o outro pensa. Né? Isso é tão chato, né? Por um lado, assim, aquela pessoa que eu estou conversando está querendo me convencer de um negócio e tal e tal. Isso uma parte da história vai por aí, né? Opa, só um pouquinho. Oi, tô aqui na live. Tô. Só um pouquinho, gente. Pode entrar. Alguém trazendo uma notícia boa, hein? Uma True News. Coisas de lives, né? Sim. Tem mais duas questões aqui, Gabriel. Então vamos lá. Quais as estratégias podem ser eficientes para dialogar com quem compartilha fake news? A outra pergunta também. O negacionismo é um promotor para fake news? E também, há alguma relação entre fake news e pós-verdade? Nossa. Poxa, bastante coisa aí, né? Bastante o negacionismo... coisa. E a gente tem 5 minutos para encerrar, hein, Gabriel? Manda ver. Então vai ser assim. Tá, vamos lá. A gente acabou conversando bastante. A minha impressão é que não deu para examinar tão a fundo assim as perguntas que nos foram apresentadas, mas vamos lá. Gente, faz parte. Se vocês quiserem, deixem avisos assim que vocês querem mais fake news e esgotamento mental, que a gente manda ver depois, tá bom? É isso aí. Fala aí, lá Gabriel, no nosso projeto também, fiquem à vontade para entrar lá, né? O negacionismo, ele é um promotor de fake news, mas também uma consequência delas, né? Tá? Então, no contexto de polarização política, tal como a gente destacou, né? No contexto como que a gente está vivendo, que é de pandemia, para o qual a gente tem perguntas sem respostas. E aí? Né? Então, a tendência das pessoas pegarem as informações que diminuam a sua ansiedade, às vezes, de forma imediata. Uma delas é o negacionismo. Né? Um processo psicológico já muito documentado, às vezes as pessoas negam coisas que são absolutamente concretas, né? Então, a Terra é plana? Negar, né, não é exatamente um negacionismo, né, mas é só a exacerbação de como que hoje as pessoas falam o que quiserem. Né? A gente não falou muito do YouTube como rede social, né? O terraplanismo é um movimento que tem surgido principalmente no YouTube, com canais de influenciadores digitais que têm demonstrado, né, que a Terra... Aliás, as imagens da Terra redondinha hoje, que foram lançadas essa semana, são maravilhosas, né? Então, o negacionismo é uma das formas de negar
óbvio, né? O negacionismo se define por isso. Problemas que vão nos causar, em geral, muito sofrimento, né? Aquecimento global, a própria Covid e daí por diante. Né? Então, acho que ela é tanto promotor quanto causa das fake news, né? Pessoas se tornaram negacionistas de tanto ver fake news, né? Tanto ouvir fake news. Há alguma relação entre fake news e pós-verdade? Sim. O conceito de pós-verdade é aquele em que cada grupo político tenta produzir a verdade a despeito dos fatos. Tá? Então, uma relação estreita entre fake news e pós-verdade. Né? A gente está vivendo no mundo de pós-verdade. Né? Acho que tinha ainda uma outra perguntinha aqui. Tinha uma outra, Gabriel. Sobre estratégias, né? Que podem ser eficientes para dialogar com quem compartilha fake news. Isso é interessante, porque pode haver um paradoxo nessa pergunta, né? Como a gente pode dialogar com alguém que... porque em alguns casos a gente não pode dialogar, né? Gabriel? Como é que é isso? Porque coisa da polarização política mesmo, né? A pessoa tá tão visceralmente contaminada por uma fake news que o diálogo com essa pessoa talvez não seja prudente, seja contraproducente, desnecessário e inócuo, né? Como é que não seria prudente, Gabriel? Me explica melhor. Como é que é isso? Vou responder de outra forma, tá? Tá, claro. Vou responder assim. Qual é a melhor forma de dialogar? Eu acho que às vezes ouvindo as pessoas, né? Porque as fake news, às vezes elas só são a superfície de alguma coisa muito arraigada de uma pessoa, certo? Que legal isso, Gabriel. Muito bacana. Ela tá... Deixa eu pensar um exemplo bem caricato disso, né? Uma pessoa que perdeu seu emprego, tá? Trabalhava numa empresa que foi fruto de onde teve um caso de corrupção, né? Que teve a ver com um determinado grupo político, essa pessoa perdeu o emprego. Certo? Daí ela pega a raiva dessa galera, né? Da empresa, do grupo político. Então ela começa a divulgar fake news o tempo inteiro, contra esse grupo político. Sabe? Daí a gente fica dizendo, olha, isso aí é mentira que você está dizendo, né? Olha, isso é fake news. Tá? Primeiro que às vezes a gente fala assim, isso é fake news, é uma tendência para outra pessoa dizer, mas o que você compartilhou também é fake news. Fica um discurso onde ninguém se escuta, né? Então, às vezes eu acho que lidar diretamente com fake news não é a melhor estratégia. É assim, olha, o que está acontecendo, né? Você está compartilhando um monte de coisa, eu queria entender por que você tem tanta raiva desse grupo político. Dizer, em vez de examinar o que está na superfície, que às vezes o que está na superfície é a fake news, né? É a desinformação que a pessoa dissemina e compartilha, às vezes é perguntar por que ela acredita naquilo, o que levou você a ter tanta... Porque a gente consegue, quando né, eu estava destacando no início da nossa live aqui, né, professora, na nossa conversa, que as fake news se definem pela intenção, né? A intenção as fake news são uma unidade de informação com o objetivo de cristalizar uma ideia, aquela ideia que eu compartilho, ou de mitigar, prejudicar um grupo político, né? Prejudicar o outro lado, vamos dizer assim, né? No caso, uma empresa, assim, um grupo de pessoas, um grupo político. Um ideal, né? ideal. As feministas, vamos pensar assim, não sei o que, não sei o que. Então, um grupo político, né, que não é partidário, né? Os comunistas, os liberais, e assim vai. Né? Então, às vezes, se a gente ficar só na fake news, que é a superfície do comportamento dessa pessoa, às vezes é perguntar assim, a gente vê uma pessoa lá compartilhando um monte de fake news contra um grupo político. Vamos pensar o partido, o P... Eu estou querendo falar um partido que não existe, tá? Só para não... PT... Não, PT não pode. PT não. Não parece que a gente está defendendo. Veja só, o mundo está tão louco, professora, que a gente está tendo um cuidado para escolher um partido que não existe, porque parece que, se vocês estão falando isso, vocês são de tal grupo político. Partido Gaia, Terra, nosso planeta. Partido Gaia. O PG, tá certo? Partido Gaia.
Partido Não, Gaia Gaia. é mais bonito. É mais bonito, gostei de Gaia. Uhum. Gaia é bonito mesmo. É. O Gaia, né? Uhum. Então uma pessoa está compartilhando um monte de desinformação sobre o partido Gaia. Uhum. A gente identifica isso, né? Então, às vezes, em vez de dizer assim, camarada, você tá. Isso aí é mentira, o que você compartilhou sobre o partido Gaia é mentira, isso é fake news, não é bem assim. Às vezes dá para perguntar assim, camarada, por que você odeia o partido Gaia? Uhum. Sabe? Uhum. Então, uma das melhores formas de dialogar não é tentar convencer o outro, é ouvir o outro. Porque às vezes não gostei do nome, né? Só isso. Ou a pessoa ela tem uma raiva tão grande daquilo que ela compartilha mais como. E vamos falar uma coisa muito sincera aqui, né? As pessoas às vezes compartilham fake news sabendo que são fake news, né? O ambiente, o contexto de fake news não é o contexto da inocência, muitas Uhum. vezes, Uhum. né? Às vezes o contexto da fake news é o contexto da raiva, do ódio, né? Ah, vou compartilhar mesmo porque eu não gosto desse político, não sei o quê. Uhum. Então você vê que para lidar com isso não é pela fake news, é pelo ódio que a pessoa nutre. Uhum. Então às vezes é acolher essa pessoa, né? Uhum. É louco isso, desculpa o termo tão coloquial, né? Mas no contexto de polarização política, se a gente vai discutir, né, com a pessoa, a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes é no contexto de polarização política que a gente tem que mais ouvir o outro. Claro que a gente vai fazer isso com um parente, com um amigo, né? Uhum. Não, não se faz isso com todas as pessoas, né? Que eu desconheço e tal. Mas se a gente não conhece o real motivador da pessoa, vale a pena discutir sobre o que está na superfície? Uhum. Uhum. Não é útil, não é eficiente, não é eficaz, Uhum. né? E há um certo, o Saramago tem uma boa frase que fala isso, né? Toda tentativa de convencer o outro é uma espécie de colonialismo, né? Bem legal, bem Então, legal. é, então eu chego no auge da minha prepotência e digo assim, você Da está minha, errado porque da né, minha autorreferência, sabedoria, né? da minha sabedoria. Isso. Uhum. Então, se uma pessoa está compartilhando algo muito, né? A questão é perguntar assim, cara, você está compartilhando um monte de coisa que eu discordo, mas dá para ver que você está com muita raiva. Por que você está com tanta raiva desse grupo aí? A pessoa começa, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você estabelece um diálogo. Uhum. Né? Então, lidar com fake news, às vezes, é lidar com outros aspectos que, vamos dizer assim, são os motivadores pelos quais levaram as pessoas a compartilhar fake news. Mas Uhum. não lidar só com a informação. Né? Uhum. Tudo isso é muito hipotético, né? Porque fake news é um processo novo, muito recente, né? Faz só 4 anos que esse conceito se tornou popular, né? Ele Uhum. foi cunhado um pouquinho antes, mas ele se tornou popular em 2016. Então as pessoas, né? Tô falando assim da humanidade de forma geral, né? Ninguém sabe muito bem lidar com isso, né? Uhum. Mas acho que no âmbito particular, eu acho que lidar com fake news envolve mais você estabelecer um diálogo por outras vias que não na fake news. Claro que existem exceções, né? Quando uma pessoa, né, a pergunta que foi feita aqui, uma fake news que coloca em risco a vida das pessoas. Não, nesse caso, talvez é imperativo moral, né, de intervir, deixar muito claro, olha, não é por aí e tal. Mas em outros contextos que você percebe que o que está motivando uma pessoa a compartilhar fake news é a raiva, né? E às vezes a gente até percebe assim, poxa, às vezes isso acontece, né, professor? Pô, nossa, tal pessoa, né, tão inteligente, Como é que compartilhando fake pode, news. né? Uhum. É porque ela sabe que é fake news. Ela sabe, né? Uhum. Mas ela está compartilhando justamente porque ela quer que aquele grupo político, né, não sei o quê, tal. Então, assim, com essas pessoas com quem a gente tem uma boa relação, o diálogo é por outro caminho, né? Para nós não cairmos em fake news, né, que a gente recebe informações muito frequente, corriqueiramente, aí a estratégia é outra, né? Aí já é avaliar as informações, né? Uhum. Olhar se Uhum. aquela informação ela apela para uma emotividade, se ela pede para a gente compartilhar. Gente, informação que pede para a gente compartilhar, geralmente é fake. Isso, Desconfie. inclusive, tá? Olha só que interessante, né? As informações que pedem para a gente compartilhar, em geral, são fake. Tá? Só que existem certos canais de fake news, tá?
que tem profissionalizado as fake news que produzem. Né? Tem dado Nossa. um caráter mais jornalístico, né? Justamente para continuar compartilhando fake news, mas para que elas não sejam identificadas de uma forma... é uma coisa muito profissional mesmo, né? Para dar credibilidade para fake news. Olha que loucura. Daí identificar fake news se torna mais custoso, né? Demora mais e tal. Mas é isso. Se uma notícia apela para sua emoção, isso provavelmente é fake news. Se não apela, não sei. Temos que avaliar. Avalie, né, Gabriel? É isso. Esse é o verbo no imperativo aí que dá nome ao nosso projeto, porque a gente acha que essa é uma das melhores formas para você não cair em fake news, né? Como você vai lidar com as fake news, com outras pessoas que compartilham, já é outro problema. Eu acho que eu estou sendo bem honesto quando eu falo, né, que a humanidade está tentando descobrir formas de fazer isso, né? São várias as estratégias que estão sendo implementadas, né? A desmonetização de páginas é uma delas, a criminalização, né? As agências de fact-checking e aquilo que eu acho que é o caráter do nosso projeto, que assim, cada pessoa deveria avaliar as informações que chegam até si. Né? O apelar, não é apelar, mas é o ser responsável pelo seu próprio senso crítico, não, Gabriel? Exatamente. Eu acho que a internet ela produz uma certa desresponsabilização, né? Se algumas décadas atrás, por exemplo, nós tínhamos poucas emissoras, já falei isso, né? Poucos jornais, se esses jornais publicavam uma notícia muito escancaradamente equivocada, aquilo ficava... Primeiro a gente sabia que era o jornal que produziu, né? E segundo que era fácil de cobrar, aquele jornal produziu tal informação. Né? Hoje em dia, com a internet, não. Hoje em dia, cada pessoa que usa uma rede social, um aplicativo de mensagem, ela é produtor de conteúdo. E daqui a pouco esse conteúdo se torna viral, é compartilhado, disseminado, a gente não... É muito difícil identificar quem cria fake news. Né? É muito difícil. Né? Então, esse chamado à responsabilização, eu acho que ele é fundamental. Né? Ainda mais num contexto como que a gente está vivendo de pandemia, que a gente está tratando de coisas graves, né? Como doença, morte. Né? Futuro incerto. As profissões, a economia. Nossa, olha só, meu Deus, quanta coisa que vai mudar. Né? Muita coisa séria, né? Muita coisa séria, a gente não sabe. A gente sabe que a economia vai... O que vai acontecer com ela, né? Se não me engano, Israel saiu de um desemprego de 4% para 22%. Né? Então a gente sabe que vai ter, assim, uma informação que eu li, assim, também não verifiquei, olha só que vergonha, que mico que eu posso estar pagando aqui, né? Ei, avalie, Gabriel! Pelo menos a fonte não era o WhatsApp, né? Era um jornal mais credenciado, assim, mais com credibilidade. Então a gente sabe que a economia não irá muito bem das pernas nos próximos anos, né? Quanto não irá é a dúvida. Como resolver isso é outra dúvida, né? Tempos difíceis. Então, retomo, né? Eu acho que lidar com... Não, e com consequências à nossa condição mental, né? Com consequências à nossa capacidade de suportar tudo isso e não se esgotar. Não entrar em burnout, né? E não queimar todas as nossas expectativas, a nossa vontade de sonhar. E eu acho que esse projeto e esse momento que a gente está compartilhando agora tem essa função da gente poder criar suporte, poder estar junto, poder conversar, refletir. Claro. Eu estou sentindo falta das rodas de conversa, sabe? Que eu queria ver a carinha de todo mundo que está aí, queria conversar com todo mundo, mas eu acho que a gente, de uma certa forma, nesse duo aí, ouvindo algumas perguntas, né, lendo algumas perguntas do pessoal que postou, a gente pôde abrir um tema muito importante, né? Eu acho que está atento a essa questão das fake news, está se cuidando para não se esgotar, para estar bem.
Eu acho que é por aí, né, Gabriel? Acho que a gente pode ir encerrando nossa live de agora. O que você Eu acho que é acha? por aí. Eu acho que sim. Eu acho que, em síntese, assim, o que eu gostaria de destacar, enfim, de demonstrar que a partir dessa conversa, que adorei, né? Que Tô adorando bom! o projeto FPR Convida, tenho acompanhado, conferi algumas lives. Uhum. A gente está num contexto de incertezas, né? Uhum. Lidando com coisas graves. Então, tudo isso por si só é um contexto que gera ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, né? Uhum. Modifica tanto a nossa vida, a gente está falando da roda de conversa. A gente perdeu até nossas rodinhas de conversa, né? É Que verdade? serviam para a gente se aliviar e tal. Uhum. Então, o manejo da nossa vida, para manter isso com as condições que temos hoje, né? Uma roda de conversa, que seja uma roda de conversa entre amigos no ambiente virtual, já é alguma coisa, né? Então, é um contexto que ele envolve, que ele exige aceitar certas coisas, né? Aceitar que a gente não tem respostas para tudo. Viu, Um gente? contexto. Todo mundo. A gente mesmo tem que se escutar. A gente não tem resposta para tudo. Faz Não tem resposta parte. para tudo. Daí, E aí Gabriel. isso eu acho que é um antídoto para a gente não cair em qualquer coisa que tentem nos contar. Assim. Uhum. O excesso de informação é um problema, né? Então Dois. Cuide do a excesso de pergunta lá da informação. cuidem, tá? Uhum. Tem alguém falando aí, muito bom ouvir a voz do bom senso nesse mar de Não, caos. você viu que Obrigado, né? Munhoz, Guime Munhoz. É. Ai, que coisa boa. Ô, Gui. É... Puxa vida, onde é que eu tava lá? Você estava Que falando até, de que até cuidar do excesso de contempla. informação, Do excesso de informações, né, perfeito. Então, exatamente. selecionar, tem alguns planejamentos que a gente tem que fazer, né? Quer Uhum. dizer, eu não vou, por exemplo, né? Eu não vou dar muita bola para tudo que chega no meu grupo do WhatsApp, Uhum. né? Assim, eu não vou basear alguns grupos, eu não vou nem estarei mais presente, eu vou sair de alguns grupos, Uhum. tá? Ou porque eles são tóxicos, né? Assim, é tanta. Uhum. Você falou a palavra lixo, às vezes é isso mesmo que acontece, né? Uhum. Então, essas seleções, elas são importantes, né? Em Uhum. quais grupos eu vou me manter, né? Então, isso é fundamental. Acho que esse é o passo 2. Outro passo que diz respeito mais diretamente ao tema da nossa conversa hoje é sobre as informações. Uhum. A gente está falando de informação que é de ordem de saúde pública, né? Então, em relação a isso, quem que são as pessoas que são as fontes com maior credibilidade? São os cientistas. Né? São os cientistas. Ouvi falar que não sei o que, cara, ouviu falar, tá? Teve aquela brincadeira, né? Eu só vou sair de casa quando o Átila ia Marino, né? Ele vinha aqui em casa bater na porta e dizer assim, cara, agora você pode sair de casa, tá livre e tal, né? Essa brincadeira. Eu acho uma brincadeira, essa brincadeira é saudável, né? Eu acho que ela é uma brincadeira que que exacerba a importância de um personagem que no Brasil estava desacreditado, que é o cientista, é o professor universitário, mas a gente está vivendo um contexto em que é justamente essas pessoas para quem a gente deveria dar maior voz. Uhum. Porque tem aspectos dessa pandemia cujas informações advêm pura e diretamente de pesquisa científica de ponta. Né? Não é o grupo do WhatsApp que a gente tem que considerar para certas informações. Em alguns casos... True news, né? True news. Verdadeiríssimas. Então, para ficar sabendo de certas coisas, o grupo do WhatsApp é ok. Para falar de pandemia, às vezes o grupo do WhatsApp, nada, nheca de pitibiriba, né? Não vamos dar importância para isso. Uhum. Né? Eu acho que essa, assim, não dar importância para certas coisas também é fundamental. Uhum. Do ponto de vista da saúde mesmo, né? De não considerar que eu vou usar tais produtos para me curar, tais coisas para me prevenir, né? E, inclusive, para não cair em um monte de desinformação que tem chegado até a gente. Uhum. Essa decisão é importante, né? Avaliar tudo que chega até a gente e tomar uma decisão, né? Afinal de contas, no contexto de saúde pública, quem que será que é a voz com maior credibilidade? Uhum. São os cientistas, são os médicos, é o pessoal que está na linha de frente trabalhando, né? Só para citar um exemplo bem caricato, professor, eu sei que o nosso tempo já está super estourado aí, mas eu fui abastecer meu carro dia desses. Né? Aliás, esse exemplo também você deu é muito importante, bem bacana. Beleza. Mas fale, você foi abastecer o seu carro. Fui abastecer o carro. E aí, eu ia calibrar os pneus do carro e tal.
Daí tava meio cabreiro, né, de pega no negócio e tal. Aí eu pedi pro frentista calibrar o pneu. Uhum. Me senti um pouco vexado, né? Disse, cara, se fosse outro contexto eu calibraria meu pneu e tal. Mas a gente tá num contexto aí né, que é perigoso e tal. Aí o frentista disse assim, da Covid, isso aí pra mim, esse é o exemplo caricato, né? Isso aí pra mim nem existe. E aí eu tentei, meu ímpeto foi responder pra ele, né? Ele falou assim, mas cara... Aí peguei, virei as costas e fui lá pagar. Né? Mas olha que interessante, né? O negacionismo completo, né? E uma pessoa que estava falando a partir da sua própria perspectiva. Uhum, uhum. E em um contexto em que a própria perspectiva não ajuda em nada. Uhum, Né? uhum. Não é porque na minha família ninguém pegou Covid que Covid não existe. Uhum, uhum. Né? Eu não conheço ninguém. Olha a conclusão equivocada que a pessoa chega. Então Covid não existe? Pera lá, né? Existe sim, é óbvio, né? Tô falando uma obviedade, tô até meio vexado de falar, repetir isso, é claro, né? Mas é para destacar. Tem alguns aspectos da nossa vida em que não somos nós a melhor fonte de informação. Uhum. E aí, em relação a aspectos de saúde pública, as melhores pessoas são os cientistas, professores universitários, médicos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras, e daí por diante. Eu acho que isso é uma forma de ser, né, alguns dos caminhos para que a gente mantenha um pouco a nossa saúde mental nesse contexto de pandemia. Uhum, uhum. Tomara que ajude, né? Claro, 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 claro. Tudo aí, o pessoal está adorando, Gabriel. Que bacana. Concordando, meu fisioterapeuta disse a mesma coisa. Um Uber falou que são pragas enviadas por Deus. Muita gente vivendo isso, né? Esse negacionismo, essa coisa assim complicada, Claro. diante de uma realidade que nos avassala, né? Avassalo, uma realidade muito surreal, muito diferente, né? Muito diferente. As pessoas precisam de respostas, né? Foi Uhum. uma praga enviada por Deus, tudo bem, em caráter religioso, né? Mas assim, não considere o que o pastor fala e o que o padre fala para um tratamento, Uhum. né? Uhum. Aí é outra pessoa. Essa distinção eu acho que é fundamental. E mesmo para os cuidados de prevenção, né, Gabriel? Claro. É. E um aspecto difícil no Brasil é que a gente tem tá muito descentralizado, né? A prefeitura às vezes fala uma coisa, o governo do estado fala outra, o governo federal fala outra. Uhum. Isso também não nos ajuda. Né? Sim, sim, em alguns sim. outros países, o chefe do governo executivo fez um pronunciamento e puxou para si essa responsabilidade. O principal exemplo foi eu não sei se primeira-ministra ou se presidente da Nova Zelândia, né, a Jacinda, né? Uhum. Ela todo dia estava na televisão. Isso dá uma credibilidade, uma segurança para a população impressionante. Sim, sim, sim. Né? Ela sabe assim, quem eu tenho que ouvir é a Jacinda, todo dia lá falando. Né? Uhum. Mas aqui no Brasil a gente tem uma dispersão que ela é muito danosa. Né? Uhum. A gente não está num contexto que privilegie saúde mental nem saúde pública, né? Infelizmente. Uhum. E as verdades vão escorrendo pelos dedos, né, Gabriel? Claro. Né? Lá na Nova Zelândia era fácil. Quem que eu devo escutar? É a Jacinda porque ela está aqui no Brasil. Né? É Bruno Covas, João Dória, Bolsonaro. Jean Loureiro, aqui em Santa Catarina. João Loureiro, Capitão Moisés ou Bolsonaro. Rafael Greca, Ratinho. Então, esses níveis, quando eles não têm uma coerência, né? E não tem, é uma pena dizer isso, né? Não é nenhuma novidade isso que eu estou dizendo, eu sei, mas é uma pena assim, de, poxa, né? Quando não há uma coerência entre quem deveria lidar, a nossa atenção ela fica muito difusa mesmo, né? Ela cria, inclusive, essa oportunidade. Confunde. Como a Renata está falando aqui, fica tudo muito confuso, né? Fica confuso. E aí parece que é uma decisão política, quando inclusive a política nem deveria ser autônica, né? Sim. Olha como a gente está falando de um tema político, né? Que fake news é política, né? Mas olha como a gente está falando de um tema político quando o que a gente deveria estar falando era saúde pública. É que se torna político porque parece que é uma questão de escolha. Vou ouvir tal porque eu concordo com aquele... Não é por aí. Então, a gente não está num contexto mesmo que facilite a nossa vida, né? É um contexto de pandemia com informações muito desencontradas. Vamos voltar ao conceito lá de guerra política, de guerra narrativa, né? Em que grupos políticos tentam impor a sua própria narrativa. A gente está num barco sem cachorro. Mas
com Mato essas sem tuas cachorro, né? orientações, um mato sem cachorro, procurando, Um barco sem remo, sei lá qual que é a metáfora aí. procurando como Né? se safar, né? Mas enfim, acho que essas orientações que você deu para o momento agora, Gabriel, são muito importantes, Ah, né? bom, A bom. gente tem uma questão realmente, o esgotamento mental está batendo a nossa porta. As pessoas Uhum. estão mais cansadas, mais pressionadas, mais estressadas, e a gente precisa se cuidar. Ansiosa. E cuidar do que vem pela internet, o que vem pelas notícias, e fazer uma seleção, avaliar, ter Claro, critérios, apelar é isso para aí. um senso crítico, né? Eu acho que foi essa a nossa pequena missão hoje nessa conversa, né, Uhum. Gabriel? É isso aí. Gente, Agradeço então, muito o convite, a confiança, professora. Tá todo, mando um abraço para todo mundo que esteve aqui nos ouvindo, a todo o pessoal do UFTR Convida. Projeto estejam, maravilhoso. estejam todos abraçados. Gabriel, para você É isso também, aí, tudo de vocês também. bom. E a gente conversa num outro momento, se reúne em outro momento, assim, online, até o momento que dê para realmente a gente fazer uma grande roda de conversa com todo mundo junto, né? Maravilha. Então, gente, tchau, tchau para vocês e até depois. Tchau, gente. Um abraço, espero ter contribuído aí. Um abração, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.